Quem eu vou entrevistar esta semana? Quem eu vou entrevistar semana que vem? Essas perguntas eu faço para mim mesma e eu recebo muitas vezes muita surpresa de quem eu acabo entrevistando e quem eu acabo conhecendo. Hoje eu trouxe uma convidada para conversar sobre o mundo dela, para a gente conhecer um pouquinho da sua arte. E eu confesso que eu não conhecia. E eu estou encantada. Essa meia horinha que nós ficamos conversando antes das gravações, eu espero conseguir reproduzir 10% do que nós conversamos, que eu tenho certeza que vai ser 30 minutos muito rico, muito inteligente, muito emocionante. Porque é tudo isso que eu encontrei em meia hora na Júlia Rossi. Bem-vinda, Júlia. Boa noite a todos, muito obrigada por estar aqui, dividir esse momento. Foi ótima a nossa conversa de meia hora antes e tomara que agora seja um momento tão especial quanto, Viajamos, né? Sim, mas é bom isso. A poesia, né, que é o que a gente vai falar muito, ela traz essa liberdade para viajar e eu acho que é aí que mora os melhores sentimentos, as melhores conversas. Eu recebi uma divulgação da Júlia sobre ela se apresentando como uma escritora. Exato. Que ela já tinha escrito, estava no 3º livro, estava lançando o 3º livro, e eu disse assim, e quem é Júlia? Que eu não conheço. Sim. Depois de 3 livros. Uhum. E que é farroupilhense, né, praticamente. Não, com certeza. Farroupilha tem muito disso. E aí, eu já entrei em contato com ela, conversamos, e até no aspecto assim, ó, eu achei que ia encontrar uma menina pelo tom do cabelo, pelo corte, pela roupa que vestia, o preconceito. Sim, ele existe. Era uma menina mais despojada, sabe? Uhum. Bem despojada. Sim. E não, Olha só. Quando eu via que essa menina chegando aqui no estúdio, que antes da meia hora de conversa, eu fiquei extremamente constrangida, porque assim, Jura? Essa menina merece respeito. Socorro. Ela transmitia com o olhar uma sensibilidade, um carisma muito grande, né? E eu fiquei muito curiosa, e eu comecei a fazer pergunta e eu comecei me encantando cada vez mais. Isso é muito bom. E então a gente vai precisar conhecer e mostrar para esse pessoal de casa essa joia rara, essa pedra semi-lapidada, porque ela ainda está em formação. Isso aí, com certeza. Em construção. Sempre estamos, mas eu tô no estágio mais inicial, dá pra dizer assim. Uhum. Depois tu vai ver que eu falo demais, né? Também, vai dar certo. Quando eu assisto os vídeos, eu vejo que assim, eu falo demais. Acontece, me identifico. Júlia, tu nasceste em Caxias. Exatamente. Eu posso me apresentar aqui brevemente? É o que eu quero. Perfeito, então vamos lá. Então, como já disse aqui, sou escritora, meu nome é Júlia de Rossi. Eu tenho 18 anos atualmente, prestes a fazer 19, inclusive essa semana está aí meu aniversário. Mas sou farroupilhense, na verdade nasci em Caxias, estou com os pezinhos sempre nessas 2 cidades. E tenho 3 livros atualmente, por incrível que pareça. As pessoas elas se assustam um pouco com esse número, né? Porque é pouca idade, são bastante livros, querendo ou não. Mas é porque, que nem a gente comentou antes, a minha escrita ela cresceu comigo. Então, com 9 anos, foi meu primeiro livro publicado, Misturando os Animais. Ele é do gênero infantil, ele retrata bem a infância, todos são ilustrados por mim, então nesse livro ele mostra esse visual mais infantil mesmo, as crianças se identificam. E posteriormente, com o crescimento, com a evolução constante que sempre estamos, né, passando aí nessa vida, com 14 anos veio o meu segundo livro, aí foi minha primeira coletânea de prosas e poesias, que é o Fases. Não sei se a gente mostra pra eles agora tu vai falar de ti. Então vamos lá. Tá falando dos livros agora. Exato, vamos lá. Então, Fases com 14 anos e atualmente estou lançando Onde o Sol Não Toca, que é a minha segunda coletânea de prosas e poesias, que está sendo lançada agora, mas dá pra ver que realmente o sentimento ele sempre esteve ali por literatura. Então eu cresci estudando em escola pública, atualmente eu tô fazendo faculdade de design,
Mas sempre estive aí no meio da expressão da arte, seja no desenho, seja no design atualmente, na escrita. Então vocês vão ver muito como isso cresceu comigo e que a gente possa se conhecer de um jeito legal agora, tanto no meio profissional quanto as viagens, né? O que é que a gente tá Escola explorando pública, aqui. onde é que tu estudaste aqui em Farroupilha? Na infância foi assim, o fundamental inteiro foi no Antônio Minella e o fundamental não, o médio foi no colégio estadual. Isso aí. Aqui no estadual? No estadual Farroupilha, Eu fui professora no exatamente. estadual. Olha só, Mas coincidência faz da tempo. vida. Sim, a gente ia se esbarrar em algum momento, com certeza. E Ângela Antonello, Antônio Minella? Antônio Minella, Sim. tu mora lá perto? Na verdade, eu tinha uma babá que ficava perto, assim, então minha mãe, ela trabalha em Caxias, ela é prof de arte, inclusive, tem essa veia artística ali, e então, como ela trabalha em Caxias, era mais viável que eu ficasse numa babá, e era do lado da escola, então o universo fez esse acaso maravilhoso de eu conhecer pessoas que me incentivaram muito, tanto professoras quanto amigos, criei uma comunidade legal ali durante, né, toda essa fase que é o fundamental por si só, e fui me aflorando, né, ali nesse meio durante esse período. Pra te ver como a vida é um balé. Sim. Eu nunca morei lá, mas aquele bairro, eu não sei como é que chama, se é Farrapos, como é que é? É Belvedere. Belvedere. Isso. O meu avô tinha um sítio, uma chácara, nós chamávamos ali perto, fazia divisa com o seu Antônio Minella. Ah, que legal. Né? Sim. Éramos vizinhos, né? Sim. De sítio. Interessante. Uhum. Então eu tenho muito carinho por aquele espaço de Farroupilha. Com certeza. Ele guarda uma história, né? Uhum. E a vida é feita de memórias, né? Conversamos certeza. até agora sobre isso. Sim. Você falou na mãe. A mãe é que te despertou, tu acredita, a sensibilidade pelas artes? Eu acredito que sim, porque vem muito do ambiente, né? O ambiente que a gente tá, seja na infância ou durante a vida inteira, ele acaba nos influenciando. Então eu era uma criança que sempre tinha livro em casa, tanto os livros dela, né, de arte, quanto os gibis da Mônica, que eu era fascinada. Então eu cresci já com um ambiente meio propício a isso. Mas sempre veio muito dentro de mim também essa vontade dos livros, essa vontade de ler realmente. Um exemplo, a gente ia no mercado, eu sempre escondi um gibi da Mônica embaixo de tudo, sabe? Pra sempre ter algo novo o que ler. Então, sempre veio muito essa vontade de dentro, mas claro, o incentivo de você pode escrever, você pode desenhar. O rabisco, assim, ele tá na minha vida durante sempre, Tanto né? que hoje tu faz a faculdade de designer. Design gráfico, exatamente. Né? Então, trabalho com ilustração, criação de logo, mas propriamente as ilustrações do livro também isso está presente. Então, só veio crescendo, de fato, veio evoluindo, E o né? crescer com 9 anos, tu escreveu um livro. As colegas diziam o que disso? Era divertido, porque a minha primeira sessão de autógrafos, eu lancei ele na Feira do Livro de 2015, aqui de Farroupilha. Então, eu tava lá com a escola pra assistir, né, as ações, e eles me chamaram. Então, eu levantei no meio da minha turma, fui até lá apresentar, e no meio da minha primeira sessão de autógrafos tinham muitas colegas minhas, sabe? Então, até hoje eu escuto que meu quase segundo nome é a Júlia Escritora, sabe? Vem muito... Foi uma coisa pequena no início, as pessoas já me conheciam antes mesmo do livro, assim. Depois, com certeza, mais. Mas elas já me conheciam como a Júlia que escrevia. Então, eu sempre fui um traço de personalidade também muito forte, sabe? Hoje vem mais como uma área profissional, dá pra se dizer assim. Mas sempre esteve junto ali, sabe? Em algum momento, o escrever, de fato. E pelo que nós conversamos antes... Foi teu primeiro livro editado. Publicado e lançado oficialmente. Misturando os animais. Exatamente, este. Mas antes deste, tu já brincou, já tinha feito vários livros pra, né, de montar. Enquanto uma menina brinca de casinha, ou brinca de escola, brinca de qualquer coisa, né? Brincava de ser escritora. Tu brincava de escritora. Exatamente, porque a vontade de vir um livro, né, ela não nasce de um dia para outro, é um processo, né, tanto escrever, quanto desenhar, quanto formar a ideia, ainda mais a formar a ideia de ser um escritor, que nessa época eu não tinha muita ideia do que era, mas eu já gostava, sabia disso. Então, antes do Misturando os Animais, de fato, vieram muitos livros anteriores, manuais mesmo, então eu tenho livros que eu já fiz, que eles eram grampeados e com um lacinho para prender as páginas,
folhas A4 divididas no meio, com gramática errada, com pintura feia, com desenho de criança, Interessante que quando né? tu estava me contando isso antes da nossa conversa, Sim. eu imaginei a fitinha. Eu te juro que eu imaginei. Mas é bem essa imagem, assim, pensa num livro que uma criança faria, sabe? Aí veio o primeiro, veio o segundo, eu devo somar mais de 5, assim, desses bobinhos, né, dá pra falar assim, mas que realmente geraram algo que hoje são 3 livros, quero entender o que é escrever e gostar, né? E quem é que... E todas a ilustração Sim. deste primeiro livro é tua. Exatamente, tanto a capa, que são livros, são personagens do próprio livro, e na contracapa, se tu for ver também, são digitais pintados ilustrando os personagens. Então, minha mãe era prof de arte, ela tinha as ideias também, sabe? Com certeza me ajudou no processo de deixar as coisas bonitas, mas sim, veio tudo das minhas... Capaz. Veio tudo das minhas mãozinhas, desde sempre, assim, dá pra dizer. Gente, eu não li, eu tô fofo. curiosa. Eu tô curiosa pra As ler. pessoas gostam, elas acham fofo, assim, sabe? E eu imagino... eu tento não falar, né, que eu tenho uma neta. Sim. Mas, assim, a Antônia tem quase 3 anos, faz em setembro. E faz desde o primeiro aninho de vida, até antes do primeiro ano, que eu te mostrei fotos dela lendo, Sim, né? Assim, lendo livrinhos. Com certeza. Eu já imagino a Antônia com esse livro na mão. Exato, as crianças elas se identificam, até porque a história desse livro ela vem de um lugar muito genuíno, assim. Misturando os animais é literal, né? Tu vai misturando os bichinhos. Eu gostava de desenhar e veio de uma brincadeira minha com o meu pai. Então era aquela coisa, fala um bicho, eu falo outro. E aí já se criava o personagem ali, criava o nome. Aí depois eu imaginava, vinha essa parte do imaginário que a criança tem muito presente, né? Todos já fomos crianças criativas. Eu acho que a diferença de quando a gente cresce é quem deixa ela morrer ou não. Então a minha criança criativa, ela tá viva. Ela só se manifesta de outras formas, sabe? Mas ela nasceu aqui, numa brincadeira que qualquer um pode ter com filho, com neto, com aluno propriamente, sabe? Criança criativa. Criança Pode criativa. carregar a vida inteira. Exatamente, é uma coisa de alma, sabe? Júlia, aprendi contigo. Eu me considerava uma pessoa podre, porque eu sou muito criativa. Eu sou uma criança criativa. Ótimo, mas isso Com é muito 61. bom. Sabe o que é Que ficar lindo. numa sala de espera e trocar, assim, médico, um lugar assim, né? Sim. Tu trocar a cabeça de um, colocar no outro, trocar a roupa Eu tiro o vestido de uma pessoa, eu boto um senhorzinho que tá ali sentadinho esperando, aí eu começo a rir sozinha, ninguém entende o porquê. Mas é ótimo isso. Eu acho que a parte bonita da vida tá nisso, sabe? Da gente poder se divertir consigo mesmo. Então, seja da Então, forma eu não sou uma mais... pessoa sem noção, eu sou uma criança criativa. Dá pra dizer que sim. Se tu Ah, quiser eu criar um adorei. livro disso, vai ter muita gente que vai gostar. Adorei. Sou prova viva. Depois desse livro, passam-se 5 anos. 5 anos Pandemia. e vem Fases. fases. Isso Aí começam a fase, inclusive, da poesia. Exatamente. Fases remete aqui, que eu já andei lendo, as fases da lua. Exatamente. Como é poesia, né? Igual eu te disse antes, ele não começa no Era Uma Vez e termina no final feliz. Até porque são poesias, ele não conta uma história, não tem personagens, mas ele contém temas, ele contém sentimentos antes de qualquer coisa, sabe? Estruturados em versos, em prosas. E então ele é dividido em capítulos que nos assemelham com as fases da lua e o que cada uma significa. Então, dentro delas, cada uma tem o seu significado e pode ir atrelando com o que a gente sente, com como a gente muda, né? Quando eu escrevi esse livro, eu tava ali nessa fase dos 14 anos de fato, que é que a gente vai mudando completamente, começa essa fase turbilhão de mudanças, adolescência. Então eu retratei bastante sentimentos que a gente tem nessa fase, com as poesias, com a lua. Então é outro livro que eu digo que, além de ser fácil de se identificar, também é bom para quem quer começar a ler, sabe? Então, até para as pessoas, assim, os alunos que estão na escola, a pré-adolescência, eu acho que ela é bem retratada não de uma forma literal, mas ela retrata vários temas que a gente acaba se deparando, entende? Tanto para adolescente quanto pessoas maiores, né? A gente acaba sentindo várias coisas ao longo da vida, então dá para se encontrar nesse meio. Eu diria isso. Interessante que eu te li Que na nossa conversa, eu te li na nossa conversa como uma menina muito madura para 18 anos. Eu costumo escutar isso, eu acho interessante esses ideais.
E geralmente a maturidade vem com experiência, com sofrimento. Não, tu transmite muito aconchego, muito amor, sabe? Assim, que uma amor. pessoa muito carinhosa. Isso é legal. Bom Com 9 escutar anos, isso. ela dizia, por exemplo, que outra loucura é um coelho misturando-se com um tucano. Fica Toelho. um toelho. Um bicho suspeito, mas no fundo, um bom sujeito. Já tinha um arzinho de poesia aqui, a rima. Exatamente, eu tava analisando isso esses dias até. Porque que ele não tem muita definição, né? Até porque não escrever para ser um livro realmente estruturado. Aqui a gente vai fazendo na brincadeira, ele veio de uma brincadeira, né? Mas dá pra ver com certeza o caminho traçado, né? Nessas entrelinhas propriamente. Então já existiu alguma coisa que realmente, de fato. Ecos do passado. Aos 14 anos, a Júlia escreve sobre ecos do passado. Mais melancólico. Essa fase ela desperta mais, né? O brilho que marcaste minhas memórias, o reino do passado passa por minha cabeça em curtos períodos de segundos. Ainda lembro do teu toque, da tua textura, do tom da tua voz, durante as serenatas realizadas em madrugadas. Madrugadas que gastava meu tempo só para sentir a energia do teu sorriso. É forte, dá pra Com dizer 14 isso. anos. Sim. Eu te disse que tu é uma pessoa, é uma fonte de emoções. Dá pra dizer que sim. É uma fonte de É bastante emoções. coisa que vem daqui de dentro, dá pra falar E isso. depois de 14 anos, tu escreve essas poesias avulsas e depois tu faz um apanhado para ver quais que vai ser editada no livro. Exatamente. O meu processo criativo dentro da poesia, né, que é o... Agora tá indo até pras prosas mais, que é o que existe nos 2 livros, vem realmente desse lugar de escrever meio instantaneamente, assim. Sabe aquela ideia dos cartoons que acende a lâmpada assim e vai? É meio que a mesma coisa. Então, a inspiração ela vem de algum lugar, pode vir de uma música, de uma palavra, de uma situação, de algo mundano, assim, sabe? Então, eu vou escrevendo, assim, eu vou me derramando, dá pra se dizer, no meu bloco de notas. E aí, quando eu vou criar um livro que tem poemas suficientes, que eles conversam entre si, porque eles seguem uma cronologia, né, que nem eu tinha falado antes. Eu não só jogo os poemas e tchau, sabe? Eu gosto de que eles façam sentido, eles conversem entre si. E aí, a partir disso, eu crio um conceito para o livro. Então, são processos diferentes. O criar um livro e criar um poema. O poema, ele vem avulso, ele vem carregando um sentimento com si só. Aí, o livro, ele só apanha tudo isso de fato, ele agrupa e carrega um sentimento que faça todos conversarem entre si. Velas. Isso eu gosto. Somos feito velas irregulares, calorosas, derretem e falecem em si, vivem acesas e vagarosamente apagam, somem, não deixam rastro. E quando inexistem, tudo esfriam, escurecem. Com sua ausência, chega a falta, se esvai a chama e percebe-se que é mesmo fugaz a nossa própria existência. Sombras. Eu gosto muito desse. Tu pegou um que eu gostei. Aqui, tanto Fases quanto Onde o Sol Não Toca, eles retratam meio isso. A despedida, mas pode ser de um relacionamento, pode ser de uma morte, sendo mais melancólico. Que nem eu tinha te falado, né? Pode ser despedida de uma fase que a gente acabou um trabalho. Então a gente tá sempre se deparando com despedidas, né? E esse sentimento vem desse lugar. Dá pra se dizer assim. A gente se despede de todo mundo e de tudo todos os dias. Exatamente. Quando a gente para pra perceber isso, eu sinto que a gente cria uma nova visão sobre a vida, sabe? Tanto sobre quanto é triste, acaba sendo triste, sabe? Só que a gente se reencontra no dia seguinte com tanta coisa, Sim. com a própria vida, né? É muita coisa ao mesmo tempo. É uma viagem. Uma vez me disseram, o Cazuza é um baita de um poeta. Uhum. Aí eu respondi,
Gente dopada ou bêbada eu também fico. Ah, mas a inspiração ela vem de algum lugar, não se julga. Sim. João Pessoa era um baita de um poeta. Vivia bêbado. Isso aí. Talvez tenha um segredo ali no meio. De repente flui, né? Desperta outros lugares, outras emoções, talvez. Exatamente. A vulnerabilidade da Sim. produção poética vem de algum lugar. João Pessoa era do álcool. Exatamente. Eu De onde é gosto. que vem a da Júlia? A vulnerabilidade, eu acho que é realmente de gostar da vulnerabilidade, sabe? Saber acessar onde é que ela tá. Eu acho que eu sou uma pessoa que, apesar... Eu sei que eu tenho 18 anos, que eu tô nesse estágio inicial, né, de se desenvolver, mas eu me conheço muito bem, eu posso dizer isso. Então, eu sei onde é que minhas dores moram, sabe o que é vizinho do que dentro de mim. E aí, quando eu acesso esse lugar, vindo de uma inspiração, eu sinto que eu conheço essa vulnerabilidade e eu gosto de expor ela. Onde o Sol Não Toca é um que traz muito nitidamente isso, sabe? O título sugere, onde o sol não toca é onde é que tá a nossa vulnerabilidade que a luz não toca. Então é trazer isso à tona, porque todo mundo tem uma parte assim e não tem por que esconder, é humano, entende? Então eu acho que vulnerabilidade é um sinônimo de humanidade, eu acho que é daí que vem a poesia. Eu gosto de escrever muito coisas que são genuínas, entende? Eu acho que é ali que mora o brilho realmente de um texto. E eu acho que mora aí essa questão agora que tu comentou. É deixar fluir. Para as pessoas entenderem o que ela está tentando, o que ela está dizendo, ela não está tentando, ela está dizendo. Sim. É assim, quando nós temos uma reação extremamente espontânea e a nossa própria reação nos causa surpresa a nós mesmos. É o impacto, né? É o impacto da reação. E a nossa reação vem cheia de sentimentos que ele nos causam surpresas a nós mesmos. Né? O tempo todo. E deixar que isso transborde através de palavras, através de poesia. É poesia pura. Transbordar é poesia. É poesia pura. E é isso que acontece nesses livros, é transbordar. Seja uma vivência que aconteceu contigo, seja uma visão de mundo, ela vem de alguma forma, ela manifesta. Então tem gente que acaba escondendo isso e acaba alagando, né, nessa metáfora. Mas quando transborda é tão bom. Eu sinto que é legal a gente trazer o que tem no nosso interno para as pessoas verem, porque muita gente se identifica, sabe? Seja, não importa a idade, não importa... Não tem muita restrição. Eu sinto que quando tu transborda o que tu tem, muita gente vai se identificar porque elas também estão transbordando. O se conhecer não é se conhecer com 18 anos. É porque o se conhecer... Eu tenho 61, tu tem 18. Sim. Tu me acha mais madura pela vivência? Eu já vivi, eu conheço mais. Mas o que eu tô vivendo hoje é novidade para mim. É, completamente. Sim. Então, eu sei dar pitaco na tua vida com 18 anos, porque eu já tive 18 anos. Uhum. Mas eu não sei dar pitaco na minha. Sim, eu não sei verdade. tomar decisões seguras com 18, com 61, porque eu ainda não... Eu nunca tive 61, é a primeira vez, né, que eu tenho 61. A vida está sendo vivida pela primeira vez, Então, né? É muito importante que tu tenha segurança de viver hoje, com 18 anos, e deixar transbordar, deixar... quando tu falou da tua escola, tu saiu da plateia e tu foi dar... Sim. Fazer a tua primeira sessão de autógrafos, né? Tu saiu junto com os teus colegas. Sim. Na escola, eu reuni umas amigas minhas de tempo de infância, se encontraram num velório. E resolveram reunir a turma, que faziam mais de 40 anos que a gente não se via, a maioria do pessoal. E aí eu me dei conta, reunida com aquelas meninas, os rapazes entraram também, todos casados, a maioria já é vô, né? Que nós vivemos a idade mais vulnerável e pura da nossa, mais espontânea. Nós éramos mais nós mesmos. Sim.
quando nós nos conhecemos. Ah, sim. Então, a gente trouxe à tona, emergiu emoções, reações lúdicas hoje para nós, né? Assim, E tu tá, as tuas estão todas aqui em cada fase da tua vida. Sim. De tempo em tempo. Vai renovando alguma coisa, né? Vai renovando, vai mudando, porque tu conhece outras fases das tuas luas. Mais novidades, né? Tu sabe que outros mundos possuem mais de uma lua, né? Com muito mais fases. Sim. Tem mundos que nem lua tem. Não, realmente. Não deixam de ter seu brilho, né? Mas não refletem o sol durante a noite. Com certeza. Através de um satélite. São vivências diferentes, né? A gente vai se deparar com isso o tempo todo, seja com 1861. O tempo todo vai ter novidade porque a gente tá vivendo pela primeira vez. Eu acho que a graça da vida mora ali, sabe? Em realmente não saber. Eu troco ideia assim com amigos meus sobre isso, porque seria tão bom poder controlar, mas como é que seria, sabe? A gente não tem... Controlar não tem graça. Não. Não tem graça. É bom descobrir. Quanto mais livre a tua mente for... Exato. Sem amarras pra nada, né? A gente nasceu pra ser um ser livre. A gente liberdade é algo que nós... Eu acho que a única coisa que a gente traz e leva junto. Traz com a vida e leva com a morte. Com certeza. E durante esse período entre o nascimento e a morte, liberdade de sentimentos e pensamentos, em qualquer doença que te prenda, em qualquer cadeia que te limite a uma cela, tu continua tendo. Sim, é a liberdade de ser. Né? Exatamente. Ser é uma palavra tão pequena, mas abrange tanta coisa que é bonito, sabe? Quando tu pensa a vida pra esse lado, de fato. Então, realmente, aqui, eu digo muito porque é muito minha versão atual, sabe? Mas ele fala justamente disso, da liberdade, como dentro dela existe o medo, mas a coragem de lidar com as coisas, né? Dentro dessa metáfora é o medo do escurecer, mas saber que tem as estrelas. Então, é saber aproveitar essa parte que tem as estrelas, é a liberdade de se permitir ver as estrelas e amanhecer, sabe? Então, ele fala muito sobre, até atrelando isso com o cotidiano, né? Que vai nos corrompendo, mas que nunca é tarde para poder admirar todas essas fases, entende? Então, é realmente ele traz reflexões, assim, tanto pro amor quanto mais pro pessoal, assim, entende? A vida, ela tá aí pra todo mundo, então é bom que todo mundo acabe pensando nela, né? Encontrando seu espaço. Exatamente, todos temos o nosso, a gente vai descobrindo conforme o tempo, né? Sabe que quando eu entrevisto a Júlia, principalmente, eu tô tentando trazer alguma coisa da conversa de meia hora antes, e eu não tô conseguindo, porque a gente tá criando outras situações também tão agradáveis quanto as que nós conversamos até há pouco. Com certeza. Agora, o que me fascina no meu lugar aqui, como entrevista, a Júlia me perguntou, quando ela o Wagner estava arrumando o estúdio para nós, para a gravação, se eu já estava acostumada com as câmeras, né? E eu disse assim, eu nunca reparei nas câmeras, na verdade, mas uma coisa que eu nunca vou me acostumar, a Júlia, eu acho que é sentar na frente de uma menina com 18 anos, aprender tanto, sentir tanto, assim como com um médico. Nossa, sabe? É muito bom escutar isso. Eu tava conversando contigo agora e eu tava lembrando do Dr. Tiago, o endocrinologista MEC aqui de Farroupilha. Ele trabalha aqui em Farroupilha. Sim. Adotou Farroupilha e ele falava com uma paixão. Ele conseguia transformar enzimas em poesia na minha frente, sabe? As pessoas que têm paixão, elas têm esse poder. Exatamente. Né? Então, assim, eu me apaixono, sabe? Não tem como eu me preocupar com as câmeras. Nós estamos diante de 3 câmeras que eu imagino, pela abordagem que eu tenho na rua, das pessoas carinhosamente comigo, Legal. que
que nos assistem. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu me encanto tanto com o que eu aprendo de sentimento, com as verdades, emoções que as pessoas que vêm me trazer, os assuntos que trazem, que por uma semana eu vou viver poesia. Sabe quando criança, quando vai pro circo, que passa uma semana inteira tentando domar o leão, coitadinho do cachorro de casa, achando que é o leão do circo, né? A minha vida vai ser assim, uma semana inteira eu vou conseguir ver poesia em tudo, eu vou meditar em qualquer frase, rimando ou não, sabe? É ótimo, sim. Porque eu me deixo influenciar, porque eu vivo as entrevistas. Mas acho que essa é a beleza do trabalho, de fato, né? Eu também, quando vejo escritores, assim, da minha idade ou não, eu gosto de mergulhar no que eles têm para me apresentar, porque um livro é isso, né? Trazendo mais para esse mundo literário, essa visão. A gente lê, a gente descobre outras perspectivas de mundo, de vida. Então a inspiração, ela mora aí também. É tu saber que a vivência de outra pessoa, a história de outros personagens, e poder mergulhar ali e ficar, sabe? Tu vai absorvendo conforme as tuas referências de vida mesmo. Teus princípios, né? O que tu já viveu. Então é bom que a gente tenha essa visão aberta para as outras pessoas, porque a gente acaba sendo ensinado, né? Nesse processo, propriamente. E onde é que a gente encontra esses livros para compra? Eles estão todos na livraria Niquete, daí, aqui em Farroupilha. Mas também pode comprar diretamente comigo, tem meu Instagram. Eu vou citar aqui, é meio difícil de pegar, mas é @Ju, aí só um D e Rossi. Sou carinhosamente apelidada de Ju Drossi por causa disso, mas é fofo. Mas aí quem tiver interesse pode comprar diretamente comigo e também me mandar uma mensagem. Estamos sempre online no mundo de hoje, né? Então eu uso isso pro bem também, para espalhar minha arte, meu trabalho. Tem na livraria Niquete também para outros lugares, tem Insight, então tanto este aqui no site da Novelo Editorial, tanto na Amazon, o Onde o Sol Não Toca. Os outros, como eles são mais antigos, eles não têm essa modernidade, mas ainda vou trazer. Então, vou estar acompanhando isso também no meu Instagram, postando sempre. É onde eu tô, né, divulgando os novos projetos, eventos que eu vou estar também. Então, tô sempre colocando a cara nas feiras ali. A gente que é escritor tem que sempre colocar bandeirinha, né? Falar, eu tô aqui. Farroupilha, propriamente, tem muita gente que tá assistindo agora e não me conhece, mas é um lugar tão pequeno, a gente não sabe os talentos, as pessoas que tem ao nosso redor. Mas eu tô sempre em feiras agora, mais com o lançamento. Levo sempre os 3 livros, tanto em Farroupilha, em Caxias. Já vou fazer o merchan também do evento que eu vou estar no sábado. Vai ser em Caxias, no espaço de festas da 054. Então é Coletivo Cajus o nome, também tem o Instagram, podem entrar na minha rede social e ver ali horário e tudo mais, mas estou sempre por aí com os livros, sabe? Se me encontrar é só pedir. E se professores quiserem te convidar para escolas, também tu aceita essa visita? Sim, eu tô sempre com, assim, agenda aberta, sabe? Tanto para falar com o público infantil, com Misturando os Animais, ou de poesia com os maiores. Já teve escolas que eu já fui para fazer uma tarde inteira, assim, falar com todos os públicos. É legal porque traz essa coisa da trajetória também, propriamente, né? Eles se identificam, eles veem que o escritor não é um cara muito bem de vida, de terno, ou uma mulher de blazer. Chega eu perto, assim, da linguagem deles, então é bonito ver essa relação que a gente constrói. Recebi bastante elogios também, então eu acho que é interessante. Este projeto é o Baralho Poético? Sim, aqui falando mais do próprio lançamento, né, do Onde o Sol Não Toca. Ele vem agora também com marca-página, logo que compra, então é alusivo. E um cartão postal era chamado na época, agora não sei como é que chama. Não, é cartão postal mesmo. E esses aqui são produtos promocionais que eu vendo junto, que é o cartãozinho postal, então pra quem é leitor sempre gosta de ganhar um presente, não é mesmo? Aqui escreve um recadinho, já fica alusivo ao livro. E este também é outro produto promocional, que é o Baralho Poético, então é um momento assim, eu sou leitora também, eu gosto muito de ler, mas a correria às vezes não permite, né? Infelizmente. A vida acaba nos tirando isso no processo. Então eu idealizei o Baralho Poético de Onde o Sol Não Toca, que é essa pausa poética para fazer no próprio dia a dia. Ele tem frases motivacionais ou que podem servir como ferramenta de criação. Eu gosto de dizer pausa poética porque ele é realmente isso, né? Tu tira uma frase, ela tem algo bonito para te dizer, tirado de dentro do livro. Então são 15 cartas com frases diferentes. Eu gosto de fazer alusão àqueles lugares que tu vai em recepção
e tira a cartinha do destino, sabe? E aí tu tira uma, tu não gosta, tu pega 3. Mas esse aqui dá pra tirar de primeira e gostar. Então, também vou estar vendendo nas feiras e no Instagram. Essa aqui não tem na livraria ainda, mas eu projeto também colocar em outros lugares pra vender aqui na cidade e tudo mais. Mas quem tiver interesse pode me chamar. Estou produzindo mais no momento. Mas é isso, o lançamento ele envolve bastante itens, assim, poéticos. Júlia, estou orgulhosa. Ah, eu tô feliz, então. Estou muito orgulhosa. Perfeito. E vou te dizer uma coisa. Tu foste convidada a primeira vez pra vir aqui no meu programa. Uhum. Agora tu já é de casa. Ai, eu me senti Tu tem de meu casa, telefone e foi diz assim, ótimo. ó. Suzy, eu tenho... O próximo eu sei que tu vai vir aqui. Sim. É um compromisso que tu tem comigo. Agora já tá feito, Mas, tô convocada. entre o terceiro e o quarto livro, tu vai ter vários projetos. Uhum. Tu me liga e diz assim, Suzy, eu quero ir visitar vocês ali na TV Cidade. Ah, com certeza. Vou chamar, vai ser ótimo. Que eu vou ficar muito contente de conversar com... E tomara, agora conversando só entre nós, tomara que a gravação que esteja antes no estúdio atrase um pouquinho para nós conversar mais um pouquinho que nem a gente conversou Sim, ali, né? exatamente. Júlia, muito obrigada. Ah, eu que agradeço também, agora aproveitando a deixa para falar com escolas. Já tenho projetos com escolas que eu vou fazer em junho, em Feira do Livro. Se tudo der certo, vou estar na Feira do Livro de Farroupilha também. Vai vir Quero aqui. estar em todos os lugares, vou voltar aqui também, possivelmente. Mas escolas de Caxias, Farroupilha, região, estou aberta aos convites, né? Se as crianças gostam, os alunos gostam, eu também vou ficar feliz de incentivá-los. Então, sempre tem muitos alunos realmente me chamando no Instagram. Que nem eu disse, eu tô sempre online. Eu gosto de receber mensagem de gente. Ah, eu escrevi tal coisa, me manda. Eu gosto de ser amiga, sabe? Porque às vezes a gente tem tanta essa ideia que o escritor tá tão distante, tão longe. E que é super bem de vida, apesar de literatura ser um ramo difícil no Brasil. Mas às vezes ele tá pertinho, sabe? É bom que a gente tenha esses contatos pra, Mas existem né? valores que não têm preço. Não, com certeza. Eu fiquei folheando o livro e imaginando eu lendo este livro para Antônia e dizendo assim, Antônia, este é o Tuelho. a tua abuela, Ai, sim. eu conosco a autora do livro. Então, assim, eu vou me exibir para Antônia, que eu conheço a autora do livro. Eu assino um para ela depois. Então tá. Legal. Muito obrigada pela tua visita. Pessoal de casa, aprendam a confiar em mim. Eu sempre disse a vocês que eu sei escolher a dedo. Viu pessoas só? Bonitas, pessoas ricas, que possam dividir com nós, comigo e com vocês, a beleza do mundo e a beleza da vida. Muito bonito. Até a próxima. Até mais. Obrigada, gente. Obrigada, por estar Julia. aqui.